Capítulo 5. Minha luta pessoal de fé. Muitos anos atrás, eu investi uma grande quantidade de dinheiro num negócio em sociedade. Eu pus um novelo de lã diante do Senhor a respeito desse empreendimento. Bem, o novelo ficou exatamente do jeito que eu havia pedido como confirmação. Mas, na verdade, acabei me dando mal nessa história. Veja o que Paulo diz em 2 Coríntios 4:4, nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Paulo diz que Satanás é o Deus deste mundo físico, e ele sabia do novelo que eu havia posto para fora. Agora, eu encontrei uma maneira muito melhor de encontrar a vontade de Deus. Quando vier, porém, aquele, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá o que tiver ouvido, e vos anunciará as coisas vindouras. João 16:13. Eu havia vendido uma pequena fazenda e investido dinheiro nesse negócio. Eu perdi quase todo o investimento inicial e mais $25.000. Por essa confusão que o inimigo causou, perdi minha fé e tornei-me negativo na vida. Eu pensei que Deus havia feito isso comigo. Isso foi o que Satanás colocou em minha mente. Depois de muitos meses, eu me dei conta de que esses pensamentos negativos não estavam em concordância com a palavra de Deus. Então, o inimigo tentou convencer-me de que eu havia falhado com Deus e de que essa teria sido a razão de ter perdido o dinheiro. Deus estava bravo comigo. Eu sei que essa história soa familiar para muitos, porque é uma das mentiras favoritas do diabo. Fazer com que venha condenação e confusão para o povo de Deus. Minhas confissões dominadas. Nesse confuso estado de mente, tornei-me negativo. Comecei a dizer, não importa o que eu faça, não vai dar certo. Eu ainda tinha cerca de 800 acres de terra cultivada naquela época, então voltei minha atenção ao processo do cultivo. Sabia que essa era uma das coisas que poderia fazer bem, porque sempre fui bem-sucedido nessa área. Mas após me tornar negativo, eu plantava algodão e dizia, bem, não fará diferença a profundidade que eu plantar. Provavelmente irá chover 75 milímetros e o algodão não vai crescer de qualquer maneira. Choveu e o algodão não cresceu. Então plantei novamente, dessa vez mais próximo à superfície, com cerca de 13 milímetros de profundidade, e falei para quase todo mundo, agora virá uma seca e não vai chover por 3 semanas. Aconteceu exatamente o que eu disse. Na terceira vez que plantei aquele ano, fiz mais afirmações negativas. Quanto mais problemas surgiam, mais negativo me tornava. Esse é o ciclo de Satanás. Na terceira semeadura, foi produzido cerca de 2/3 de um celeiro de algodão. Até hoje me lembro das minhas palavras. Agora provavelmente virá uma geada prematura e matará as sementes, antes que elas se abram. E aconteceu. Por 2 anos inteiros eu confessei a mesma coisa e recebi exatamente o que disse. Cultivei aqueles 800 acres nesses 2 anos e não ganhei dinheiro suficiente para pagar a minha carteira de motorista. As práticas da agricultura que uma vez funcionaram para mim, não funcionavam mais. O mesmo terreno que uma vez produziu abundantemente, agora se recusa a responder. Eu continuava ofertando. Eu acreditei em Lucas 6:38. Dai e ser-vos-á dado. Boa medida, recalcada, sacudida e transbordante vos deitará no regaço. Porque com a medida com que medis,
vos medirão a vós. Mas não estava dando certo para mim. Eu orei, me arrependi e implorei a Deus para prosperar. Mas nada funcionou. Eu permanecia negativo. Minhas confissões destruíram minhas orações. Eu via fracasso em todo lugar para onde olhava. Eu acreditei e confessei diariamente. Eu era um fracasso. Eu estava financeiramente no fim do poço. Eu tinha acabado de fazer um empréstimo de $100.000 para pagar minhas contas atrasadas. Eu estava tão pobre que não conseguia nem me concentrar mais. Essa é a verdade. Eu ia para a igreja e não conseguia aproveitar nada do culto porque eu estava preocupado com minhas finanças. E então, um batista veio à minha casa um dia. Ele trouxe alguns livros. Lembro-me de folhear alguns deles, lendo alguns poucos parágrafos aqui e ali. O título do livro era Pensamento Certo ou Errado, de Kenneth Hagin. Era diferente de todos os livros que já havia lido. Todo parágrafo dizia algo, indo direto ao ponto. Lembro-me de uma das primeiras afirmações que li nesse dia. Pessoas que pensam errado acreditam errado, e quando elas acreditam errado, elas agem de forma errada. Isso caiu dentro de mim como uma granada. Parecia que alguém havia acendido uma luz dentro de mim. A exposição das tuas palavras dá luz, dá entendimento ao simples. Salmos 119, 130. Eu soube imediatamente que era verdade. Encomendei esse livro e outro sobre confissões. Eu comecei a estudar intensamente a palavra de Deus para ver onde estava errando. Nunca havia ouvido ninguém pregar sobre Marcos capítulo 11, versículos 23 e 24. Em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, assim lhe será feito. Por isso vos digo que tudo o que pedirdes em oração, crede que o recebereis, e tê-lo-eis. Tenho certeza de que já li isso, mas não significou nada para mim. Não estava dentro de mim, não fazia ideia de que poderia ter o que pedisse. Então comecei a fazer um estudo completo sobre oração, sobre o que Jesus disse das palavras, da boca e da oração, e Deus começou a revelar-me essas coisas. Lembro-me de estar orando em uma manhã e de ter dito: Pai, eu tenho orado, mas não está funcionando. Ele falou ao meu espírito claramente: O que você está fazendo? Eu disse: Eu estou orando. Não, não está. Você está reclamando. E então ele disse: Quem disse que não está funcionando? Neste momento isso me chacoalhou. Eu pensei por um minuto: bem, eu acho que foi o diabo que disse isso. Então ele falou ao meu espírito algumas coisas que transformaram completamente a minha vida. Ele disse: Eu ficaria grato se você parasse de me dizer que o diabo disse. Você tem orado a mim para que prospere e para que o diabo seja afastado de você. Não sou eu que estou causando problemas a você. Você está sob um ataque do maligno e não pode fazer nada sobre isso. Você amarrou-me pelas palavras da sua boca. E nada vai melhorar até que mude suas confissões e comece a concordar com a minha palavra. Você está operando no medo e na descrença. Estabeleceu as palavras do inimigo a seu favor. Pela sua própria boca você liberou a capacidade do inimigo. E se eu estivesse feito qualquer coisa a respeito disso, teria violado a minha palavra. Eu não posso fazer isso. Veja, eu tinha acabado de receber o suficiente de sua palavra, ao ponto dele falar comigo claramente sobre o problema. Até então, não havia bases em mim para que ele pudesse falar. Porque eu havia expulsado a sua palavra,
excitado às palavras do inimigo. Durante um período, nos meses seguintes, ele falou muitas coisas ao meu espírito que mudaram totalmente o meu modo de pensar. Algumas delas irei compartilhar em outro livro. Ele disse: eu estou aqui por você, eu quero que você prospere, mas quero que isso aconteça de um modo que irá trabalhar um valor eterno em você, usando a sua fé e agindo pela palavra. O poder de ligar e desligar não está no céu, está na terra, e se você não o fizer, não será feito. Estude a minha palavra e procure por promessas que pertencem a você enquanto crente. Faça uma lista destas coisas e confesse-as em voz alta diariamente. Elas serão edificadas em seu espírito após um tempo. E então, quando essas verdades estiverem estabelecidas em seu espírito, elas irão se tornar verdade em você. O segredo da fé. Este é o segredo da fé, continuamente dizer o que Deus disse. Então, por 2 anos e meio, eu estudei a palavra de Deus e fiz minha lista de confissões. Muitas pessoas querem saber por que as coisas não estão funcionando para elas, quando elas mesmas não meditam na palavra e não ousam dizer nada contrário ao seu senso de conhecimento. Essas pessoas não ousariam dizer: meu Deus tem suprido todas as minhas necessidades de acordo com as suas riquezas por meio de Jesus Cristo, quando seu aluguel está para vencer e elas não têm o dinheiro. Um senso de conhecimento diria que isso é contar uma mentira. Mas como você pode estar contando uma mentira quando está dizendo a verdade? A palavra de Deus é verdade. Meu Deus suprirá todas as vossas necessidades segundo as suas riquezas em Cristo Jesus. Filipenses 4:19. O Senhor falou-me para fazer um jejum de palavras por 2 semanas. Eu não li nada além da palavra de Deus ou algo relacionado a ela. Eu não assisti à televisão por 2 semanas. No final dessas 2 semanas, estava tão empolgado com a palavra que nem me importo mais em ler jornais ou assistir à televisão. Desde então, iniciei um processo de treinar meu espírito com a palavra de Deus. Um dia, enquanto estava confessando que o inimigo fugisse de mim, porque o resistia em nome de Jesus, eu percebi que de repente a unção de Deus estava vindo sobre mim. Meu espírito a havia recebido e ela estava manifestando-se. Num breve momento, soube que o diabo fugia de mim e as minhas palavras assumiam autoridade. As palavras de Deus são cheias de fé e é assim que a fé surge. Ela não veio porque eu assisti o doutor ou Gunsmoke. Veio pela palavra de Deus. Entenda, esse processo de treinamento do espírito humano não funcionou da noite para o dia. Eu não disse isso num dia e fiquei cheio de fé no outro dia. Foi um processo de arrancar a tradição religiosa da palavra. Treinando o espírito humano. A tradição diz: se você sente-se doente, você não está curado. Mas eu escolhi a palavra. A tradição diz: se você orar e parecer pior, continue bombardeando os portões do céu. Mas a palavra diz que tudo o que pedirdes em oração, crede que o recebereis e tê-lo-eis. Então, ia para a palavra com o propósito de ver o que ela dizia sobre isso. Eu orava o que a palavra dizia. Meu Deus suprirá todas as vossas necessidades segundo as suas riquezas. A oração se tornou uma experiência desafiadora para esquecer circunstâncias. Foi empolgante confessar que eu tenho abundância e que não há falta de nada, quando essa falta era aparente. O Senhor é meu pastor, e nada me faltará.
quando a falta estava em todo lugar. Nenhuma arma forjada contra mim há de prosperar, quando parecia que tudo que havia ao meu redor estava trabalhando contra mim e prosperando muito bem. Em uma manhã, eu estava confessando a palavra, então parei e disse: Senhor, tu sabes que não acredito que isso tudo que estou dizendo seja verdade em mim. A tradição apareceu e logo fez com que me sentisse mentindo. Eu sabia que a Bíblia era verdade e que aquilo estava na Bíblia. O Senhor disse: está tudo bem, filho. Continue dizendo o que a palavra está dizendo até que se torne parte de você. Então ela será verdade em você. Continuei confessando: eu tenho abundância e não falta. Meu Deus supre todas as minhas necessidades, até que isso se formou no meu espírito e se tornou parte de mim. Então percebi que havia entrado em uma esfera de fé que nunca soube que existia. Um novo reino de fé. Se vós permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedi o que quiserdes e vos será feito. João 15:7. Eu poderia agora fazer uma afirmação com plena confiança de que Deus honraria a sua palavra. Era um sentimento estranho dentro de mim. Em meu espírito, sabia que eu tinha abundância, mas eu podia ver plenamente com meus olhos naturais que isso não estava manifestado. Eu havia orado e pedido ao Pai por mais terra. Eu disse: eu não sei onde há terra disponível, mas sei que o Senhor sabe. E peço em nome de Jesus que a faça vir a mim. Vejo em sua palavra, na qual o Senhor diz que os anjos são espíritos ministradores, enviados a serviço daqueles que hão de herdar a salvação. Portanto, digo que o Espírito ministrador irá começar a trabalhar e fazer com que a terra venha até mim, em nome de Jesus. Eu estava empolgado com aquela oração positiva e nunca mais orei a respeito disso. Eu comecei a adorar ao Senhor pela resposta. Cerca de 2 semanas havia se passado e não tinha sequer pensado a respeito disso. Eu havia considerado isso feito quando orei. Naquele dia o telefone tocou. Quando atendi, a outra pessoa na linha se apresentou e disse: nós iremos vender a nossa fazenda. Você deseja comprá-la? Fui pego de surpresa, porque sabia que muitas pessoas haviam tentado comprar pequenos lotes deles, mas não tiveram sucesso. Gaguejei, mas finalmente disse: sim, eu quero. Marquei de encontrá-los naquela mesma noite. Assim que desliguei o telefone, minha esposa perguntou: o que é que você quer mesmo? Eu disse: eu irei comprar a fazenda. Ela meio que riu e disse: o que você vai usar como dinheiro? A frase seguinte saiu diretamente do meu espírito: dinheiro não é problema. Eu apenas fiquei ali, com olhos esbugalhados pelo que eu acabara de dizer. Isso tinha que ter saído do meu espírito, porque a minha cabeça sabia que eu não tinha dinheiro, mas o meu espírito estava programado para a abundância. Minha filha mais velha estava ali em pé e nós 3 demos as mãos, concordamos e dissemos com nossas bocas: a fazenda é nossa, em nome de Jesus. O dia seguinte se provou bastante difícil para aquela afirmação de fé, mas nós não negaríamos a afirmação. Mas, como eu queria, às vezes queria muito, mas fechava a minha boca para não dizer nada. É aí que a luta da fé é muitas vezes perdida, apenas 3 milímetros abaixo do nariz, a boca. Numa dessas horas difíceis, eu estava dirigindo para casa e todas as circunstâncias ao meu redor diziam que a fazenda ia para outra pessoa. Estava orando em meu espírito em línguas e o Espírito de Deus falou dentro de mim e disse: vá falar à montanha. Eu sabia quem era a montanha. Era o outro homem interessado pela fazenda.
Eu não sabia o que dizer, mas confessei. O Espírito da verdade habita em mim e me ensina todas as coisas. Eu possuo a mente de Cristo. Falei com o homem e ele disse: não preciso tanto da fazenda. Se você quiser, retirarei a minha oferta. Ele retirou a proposta e a montanha foi removida. Eles me venderam a fazenda. Marcos 4,15. Satanás veio para roubar a palavra. Eu havia feito algumas preparações para as finanças, mas quando comecei a fechar o negócio, a agenda de empréstimos disse que havia cometido um erro e não poderia emprestar-me o dinheiro. Era a maneira de o inimigo dizer: você irá aceitar a derrota? Novamente, parecia que tudo estava perdido. Não tinha dinheiro algum para pagar pela fazenda. Estava operando com dinheiro emprestado. Enquanto assentei-me lá, ouvindo as palavras que há alguns anos me faziam dizer, bem, eu sabia que era muito bom para ser verdade, nada dá certo para mim. O Espírito Santo falou em meu interior: vá ao banco do outro lado da rua. Agora, aquilo pareceu esquisito em minha cabeça, porque nunca havia feito nenhuma transação naquele outro banco. Não era na cidade onde morava, porém eu conhecia o presidente do banco. Atravessei e, enquanto eu encontrava o presidente, disse: olá, o que nós podemos fazer por você? Fui direto ao ponto. Eu preciso pegar X dólares emprestado. Era uma quantia muito maior que todas as que já havia pegado de empréstimo numa única vez. Ele disse: bem, traga os documentos. Eu ouvi sobre a fazenda que você comprou. Nós lhe emprestaremos toda a quantia se você quiser. Parecia que eu ainda podia ouvir minhas palavras penduradas no ar. Dinheiro não é problema. Eu irei comprar a fazenda. Palavras ditas quase um mês antes, mas elas haviam se tornado palavras criativas, formadas à imagem da palavra de Deus. E tudo quanto fizer prosperará. Salmo 1,3. Não prosperará nenhuma arma forjada contra ti. Isaías 54,17. Meu Deus suprirá todas as vossas necessidades segundo as suas riquezas da glória em Cristo Jesus. Filipenses 4,19. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Salmos 23,1. As palavras que havia dito eram imagens formadas em mim, pelo falar constantemente do que Deus disse sobre mim. Quando os documentos foram trazidos na data final para fechar do negócio, eu havia vendido 40 acres para a escola da região construir um novo prédio. Foi tudo tão perfeito que no momento de fechar a transação, eu possuía muitos $1.000 em equivalência para a fazenda e não havia colocado um centavo nisso. Não foi o que eu fiz. Foi Deus honrando palavras cheias de fé. Palavras cheias de fé podem criar. Agora chegamos ao verdadeiro motivo pelo qual compartilhei essa história nesse livro. No momento de finalmente assinar os documentos, eles disseram que nunca tiveram a intenção de vender a fazenda. Alguém dentre seus herdeiros quis a parte dele. Então a família disse: descubra quanto vale, eu irei comprá-la e mantê-la na família. A fazenda pertencia à família há quase 100 anos. Eles colocaram no mercado apenas para descobrir quanto ela valia. Não faziam ideia de que valesse tanto quanto eu ofereci. Eles poderiam colocar o dinheiro num banco e obter 2 vezes mais em rendimento de juros do que eles lucravam com arrendamento. Eles disseram: nós seríamos tolos de não vender a este preço. Foi um bom negócio para eles e para mim, pois dentro de 2 anos o preço das fazendas quase dobrou. O que me empolgou foi quando percebi que a fazenda nem estava à venda de verdade, até o dia em que a fé se levantou em meu espírito e fez com que a minha língua formasse a imagem que a palavra de Deus pintou em mim. Eu irei comprar a fazenda é minha.
Agradeça ao Senhor pelo poder da sua palavra em produzir fé. Uma oração de fé acionada trouxe a oportunidade até mim. Mas não havia substância de fato até que me dispus a adicionar palavras cheias de fé. Então, somente então, se tornou realidade. A fé foi a substância. Algumas vezes pessoas dizem: eu tentei isso, mas não deu certo comigo. Por que funcionou contigo? A palavra de Deus foi o motivo. Eu escolhi crer no que a palavra diz sobre mim. Não foi por eu ser perfeito. Um ano antes, eu teria estragado todo o negócio com as palavras da minha boca. Não foi pela minha capacidade. Foi simplesmente por eu ter programado meu coração com a palavra e agido como se fosse verdade. Jesus disse que as coisas boas de Deus vêm do seu coração. Guarde com toda a diligência o teu coração, porque dele procede as fontes, forças da vida. Provérbios 4:23. Em Mateus 12:35, Jesus disse: o homem mau do mau tesouro tira coisas más. Se você quiser saber das coisas más que ele está falando, o capítulo 13 de Números nos fala o que Deus chama de relato infame. Os espias foram enviados à terra e 10 deles retornaram e deram um relato maligno. Eles disseram o que viram, o que ouviram e o que sentiram. O que há de infame nisso? O fato de que eles ouviram, viram e sentiram era exatamente contrário ao que Deus havia dito. Deus disse: eu lhes dei a terra. Era para eles terem ido para lá planejar a estratégia, planejar como eles tomariam a terra. Não era para eles irem ver se poderiam tomá-la. Era para eles irem e decidirem como eles fariam isso. Eles retornaram e disseram: uau, há gigantes por lá. Nós éramos como gafanhotos perto deles. Bem, graças a Deus, se a fé move montanhas, ela irá diminuir um gigante. Deus disse que as coisas que eles viram, as coisas que eles ouviram e as coisas que eles sentiram foram relatos infames. Todos nós já fizemos isso. Nós temos ido a Deus e dado a Ele nosso relato infame. Nós dissemos nas nossas orações: não funcionou, Senhor. Está piorando, eu orei, mas não deu certo. O que faz você pensar que não deu certo? Nós iremos dizer: bem, veja, parece pior, parece que as coisas estão piorando. Este é um relato infame. Você não deve ser movido pelo que vê ou sente. Seja movido pelo que a palavra diz. Diga apenas o que a palavra diz. A palavra diz que irá dar certo. Apoie-se nisso. Permanecer. A Bíblia diz: havendo feito tudo, permaneceis firmes. Efésios 6,13. Não disse: vire-se e corra. Não disse: desista e diga: querido Deus, não está dando certo. Está dizendo: quando você houver feito tudo para permanecer, permaneça, apenas permaneça. Você quer dizer que é para não fazer nada? Sim, é isso que eu quis dizer. Apenas permaneça. Alguém disse: o que eu vou fazer? Eu orei, mas não está funcionando. Bem, a primeira coisa a fazer é fechar a sua boca. Em segundo lugar, apenas permaneça. Se você não consegue dizer nada de bom, não diga nada. Assim dará certo para você, se você acreditou em Deus. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Que palavra poderosa. Talvez você chegou até aqui e ouviu esta palavra e ainda não é inscrito aqui no canal. Se inscreva aqui no canal e ative o sininho das notificações. Todos os dias são postados vídeos abençoados aqui no canal para te abençoar. Deixe também o seu like e não se esqueça de compartilhar esta palavra com mais pessoas. Meus irmãos e minhas irmãs, nos vemos nos próximos vídeos. Amém.